A paz de Cristo, amados irmãos. Que Jesus abençoe a tua casa, os teus celeiros. Que Deus seja contigo, né? Gratidão ao Senhor, né? Porque Ele nos concedeu esse dia e a noite já chegou, a qual Ele vai nos dar uma noite de descanso reparador, renovando as nossas forças, avivando a sua palavra dentro de nós, né? Porque nós precisamos nos encher a cada dia, porque os dias são difíceis, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na volta, né? A nossa volta, as autoridades, né, estão naquele impasse, né? Um impasse de descobertas, de revelações, né? De acontecimentos, aquilo que estava oculto, né? Deus tem trazido, né, à tona como quando o Senhor foi crucificado, né, na cruz, que ele disse a Deus, né, a ti, meu Senhor, eu entrego o meu espírito, né, o véu do templo foi rasgado, né, e o véu, as cortinas foram rasgadas. As cortinas, os lugares que estavam encobertos, onde tinha coisas ocultas, escondidas, foram descortinados. Vieram, né, aos nossos olhos, ao nosso conhecimento. Jesus está voltando. E nós precisamos nos abastecer, né? Abastecer as nossas lamparinas. Não podemos ficar com as nossas lamparinas vazias, porque o agir de Deus é lindo no meio daquele que é fiel. Para isso nós precisamos estar com as nossas lamparinas, porque nós somos falhos, pecadores, pó e cinza, mas a graça do Senhor, ela tem nos guardado, ela tem estado conosco todos os dias. Por isso que nós precisamos trazer atado em nosso coração a palavra do Senhor, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, os sinais estão aí nu e latente para quem possa ver, né? E Apocalipse diz, aquele que está sujo, que se suje mais, o que está limpo, se limpe mais, né? Mas agora eu quero adorar o Senhor, grata ao Senhor, porque na madrugada eu passei mal, né? Mas consegui, né? Clamei o nome de Jesus, porque não há outro nome a clamar, e Ele é o médico dos médicos, né? Eu consegui, né, me estabilizar, e fui à consagração, né? Fui no ciclo de oração, fui adorar o meu Senhor. E agora eu quero adorar o meu Senhor com o louvor da harpa cristã 141, e depois eu vou deixar uma meditação aqui para os irmãos. Amém? Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aonde guiar-me, meu Senhor, seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar aqui com os amados irmãos uma palavra muito especial, é uma ilustração, mas muito importante, que mexe com nossas estruturas, né? Que fala aos nossos corações, né? E diz assim: fui ao Hospital do Senhor fazer um check-up de rotina. Constatei que estava doente. Quando Jesus mediu minha pressão, verificou que estava baixa de ternura. Ao tirar a temperatura, o termômetro registrou 40 graus de egoísmo. Fiz o eletrocardiograma e diagnosticou que necessitava de uma ponte de amor, pois a minha veia estava bloqueada. Minha veia estava bloqueada e não estava abastecendo o meu coração vazio. Passei pela ortopedia,
pois estava com dificuldade de andar lado a lado com o meu irmão e não conseguia abraçá-lo, por ter fraturado o braço ao tropeçar na minha vaidade. Constatou-se miopia, pois não conseguia enxergar além das aparências. Queixei-me de não poder ouvi-lo e diagnosticou o bloqueio em decorrência das palavras vazias do dia a dia. Obrigado, Senhor, por não ter me cobrado a consulta, pela sua grande misericórdia. Prometo, ao sair daqui, somente usar remédios naturais que me indicou e que estão no receituário do seu Evangelho. Vou tomar diariamente ao me levantar chá de agradecimento, ao chegar ao trabalho beber uma colher de bom dia e de hora em hora um comprimido de paciência e com um copo de humildade. Agindo assim, eu tenho certeza que não ficarei mais doente e todos os dias serão de confraternização e solidariedade. Prometo prolongar esse tratamento preventivo por toda a minha vida, para que quando me chamar, seja por morte natural. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. João 7:38. E esse texto aqui está baseado em Mateus 9:12, né? Que diz que Jesus veio para os doentes, né? Que os sãos não precisam de remédio, mas os doentes precisam. E muitas vezes nós estamos doentes, né? De tudo isso que foi falado aqui, né? Quando a nossa pressão, né, está baixa por causa da falta de ternura, da falta de empatia, né? A nossa temperatura, né, tem egoísmo por demais, né? O eletrocardiograma, né, que está precisando de uma ponte de amor, porque está cheio de ódio, está cheio de raiva, está cheio de fofoca, de palavras torpes, de palavras vazias, né? Então, o nosso coração está vazio, né? E quando a gente passa pela ortopedia, né? A gente sente dificuldade de andar lado a lado com o nosso irmão, ou a gente adianta ou atrasa para não estar ao lado do nosso irmão. Isso é egoísmo. Às vezes o irmão está precisando ali, ó, bem próximo de você, que Jesus te coloca, né? Para você dar um bom dia. Jesus te ama, Jesus te abençoe. E você evita esse contato, né? Fraturando o braço ao tropeçar na vaidade, né? Porque vaidade, o que é vaidade, né? Você achar que é alguma coisa, que você se veste melhor que o outro, que você come melhor ou ganha melhor do que o outro. Nós somos iguais perante Cristo. Quando o Senhor vier nos buscar, nós não vamos levar nada desta terra. Nem a nossa roupa a gente vai escolher. Nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. A miopia é que nós estamos cegos, que não conseguimos enxergar além das aparências. A gente só enxerga as aparências, mas não enxerga o interior. A gente não enxerga aquilo que é a dor que a pessoa está sentindo, que precisa de uma palavra, precisa de um abraço, precisa de dizer Jesus te ama. Você não precisa dizer eu te amo se você não conhece a pessoa, né? Porque eu costumo falar para os meus amigos, né, para o meu filho, né, para os meus irmãos, para a minha família. Eu falo, eu te amo, porque eu amo a minha família, né? Amo. Não só a minha família, né? Também amo de uma forma diferente, né? O meu esposo, né? Mas eu amo. Do jeito que ele está, eu amo. A gente tem as nossas diferenças. Mas eu amo porque ele é um homem
um profissional maravilhoso, uma pessoa que ressuscita vidas, né? Assim como Jesus levanta, não ressuscita, né? Quem ressuscita é Deus, mas dá vida, ajuda aquele que está caído a se levantar através do trabalho das suas mãos, né? E isso é muito importante, né? Queixei-me de não poder ouvir o diagnóstico, bloqueio, né? Nossos ouvidos. Eu estou com problema no ouvido. Meu ouvido está cheio de cera. Estou com bloqueio para ouvir, né? Mas tenho ouvido, mas não tenho ouvido com excelência. Mas eu tenho procurado ouvir a palavra do Senhor, meditar nela. Não digo dia e noite, como diz aqui a Escritura, né? Porque estou estudando, tenho os afazeres de casa, né? Tenho atenção para o meu filho, preciso descansar porque ando com uma enxaqueca, né? Devido aos problemas do dia a dia, né? Então, não ando, né, assim, desse estágio. Mas todos os dias eu agradeço ao Senhor pelo oxigênio que Ele sopra nas minhas narinas. Agradeço ao Senhor por eu estar de pé, por eu ter um teto debaixo da minha cabeça, eu ter uma cama para dormir, ter um alimento para me alimentar, né? E poder ser útil para alguém. Eu agradeço muito ao Senhor, muito, porque é de mim ser útil ao meu próximo, né? Porque Jesus disse, né, que o maior mandamento que ele deixou é amar a Deus acima de qualquer coisa e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu amo servir o meu próximo, né? Só que muitas vezes as pessoas abusam, mas aí a gente vai dando um jeitinho, né? Vai falando e vai saindo devagarzinho, né? Que a pessoa também não sinta, né? E por ter, Jesus não nos cobra nada, Ele dá de graça tudo, aqui a palavra é tudo de graça, é tudo pela graça, é tudo pela graça do Senhor, né? E o remédio, que remédio maravilhoso, né? A gente meditar, né? Porque se você está, qualquer situação, a Bíblia fala aqui, olha, eu estou no processo aqui com Daniel. Daniel está falando o quê? Do profeta Daniel. O que o profeta está falando? Ele está falando do tempo, isso foi há muito tempo. Ele falou no tempo dos reis, né? No tempo de Nabucodonosor, da Babilônia, aquela coisa que o povo de Jerusalém estava cativo. Aquele povo já nem existe mais, né? Mas a história ficou. E a história está se repetindo. A história está se repetindo. E o profeta Daniel, ele está orando pelo pecado do seu povo e pelo pecado dos reis, dos governadores, dos príncipes que não obedeceram, que não deram ouvido à voz dos profetas, né? E nesse tempo aqui, na história, aqui na Bíblia, Daniel estava velho, mas ele se compadeceu do povo. Neemias também, ele estava no palácio. Ele servia ao rei, ele tinha regalias, comia do bom e do melhor, porque ele tinha que provar todas as iguarias que o rei ia comer. Ele vivia num palácio, tinha conforto. Mas ele preferiu, né? Ele entristeceu o seu coração quando ele viu que a cidade dos seus pais, né, estavam com as portas queimadas, né? Porque a cidade eram tudo muradas antigamente, nesse tempo, aí era assim, era grandes muros, tinha várias entradas, né? E ele foi restaurar, e o rei viu a aparência triste dele, né? E o rei permitiu que ele fosse, né? E ele foi e ficou. E ali ele restaurou, né, as cidades. Teve batalha? Teve luta? Teve, né? Porque sempre tem os enviados para te trazer mensagens negativas, para te tirar do foco.
Mas quando nós temos um foco, um propósito, nós temos que olhar para o nosso propósito, para o nosso foco. Nós não podemos dar ouvido às vozes que vêm para nos desestimular, para nos entristecer. Nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o alvo, Ele é o nosso foco, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. Amém? E quando eu estou abatida, eu lembro de Josué, que o Senhor disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, que eu sou contigo. Isaías também, ele fala, né? Isaías 41, né? Se não temas, eu sou contigo, não temas. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarás. Porque eu sou contigo. Não temas. Esse não temas quer dizer confie. Creia no Senhor. Porque Ele é o teu socorro, é o meu socorro, é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Então, nós não podemos deixar de crer, mesmo que você esteja triste, abalada por qualquer situação que possa ter acontecido da sua vida. Não perca a sua fé, né? Quando nós estamos passando pelo luto, o luto não tem um tempo determinado para o luto, não é para toda a vida, não é verdade? Assim são as situações que nós passamos no dia a dia. E não há nada que o Senhor não possa fazer, que o Senhor não possa restaurar. Mesmo aquele que tem o coração endurecido, né? Outro dia eu vi o testemunho do pastor, né? Que é a esposa dele, né? Ele gostava de pagode, bebia cerveja, aquela tudo. E um dia ela recebeu um convite e foi para a igreja. E chegou lá, ela aceitou Jesus. E ela chegou em casa e falou para o esposo que aceitou Jesus, que ia para a igreja, que ia ficar. Aí ele perguntou: como é que vai ser? Se eu gosto, eu vou para as baladas, vou para a cerveja, vou beber, gosto de sair, gosto de pagode, gosto de... Ela disse: você pode ir, mas eu vou para a igreja. E hoje ele é um homem de Deus, um pastor. Por quê? Ela orou, ela intercedeu, a graça do Senhor foi sobre ela, né? E restaurou, estão ali servindo ao Senhor, né? Os dois unidos, né? Não só propósito, né? Isso que é bonito, né? Isso que é graça, isso que é maravilhoso, né? E um dos sinais da volta de Jesus. Tem muitos transexuais desfazendo a transição, se convertendo ao Evangelho, voltando à sua forma original da criação. Oh, glória! Coisa maravilhosa. Eu fico maravilhada com isso. Porque Satanás tenta roubar a identidade dos filhos de Deus. Às vezes ele até consegue, mas é só por um tempo. É só por um tempo. Porque quando Jesus diz assim: acabou, basta. É assim, como o Senhor vai dando corda, né? Diz o ditado particular, né? A gente, do mundo, a gente vai dando corda para a pessoa se enforcar, né? Aí, quando Jesus vai dando corda, né? Mas quando chega o tempo determinado pelo Senhor, o Senhor só vai puxando a cordinha, né? Até ele se conscientizar que aquilo, olhar para si e ver que essa não é a natureza que o Senhor criou. Não é verdade? Ai, que maravilha! Eu fico feliz por demais. A congregação, né, que eu estou aqui, ela é uma congregação grande, tem a igreja mesmo, fica em Jaconé, né? Jaconé quase, não é bem Jaconé,
Como é que o pastor falou? Ainda não cheguei, não fui visitar a congregação lá, não, a matriz. Ai, Jesus. Ponta Negra, fica assim, na divisa ali, entre Ponta Negra e Jaconé, né? Fica ali a matriz. Aí tem no Espraiado, que é em Maricá, né? Tem em Jaconé e tem aqui na Basileia, né? E eu tô aqui na Basileia, que é perto de casa. Não é tão pertinho não, mas é perto. Foi um lugar que Deus, né? Porque eu estava pedindo a Deus um lugar que eu me sentisse bem, que eu, sabe, que eu me sentisse bem, um lugar de oração, né? Porque tem muito lugar também, tinha outra. Visitei várias igrejas aqui, né? Mas eu pedi a Deus uma confirmação. E um dia a irmã teve uma oportunidade, a missionária, e ela falou, parecia que era eu que estava ali falando. Ela falou tudo que eu costumo falar quando eu falo de Jesus, quando eu tenho uma oportunidade, né? Quando me dão oportunidade. Ela falou tudo que eu costumo falar. Falei, é aqui, Senhor, e é aqui que eu vou ficar, né? E passei aí primeiramente nas consagrações, né? Depois passei nos cultos, né? Na oração. E estamos firmes, né? Já fui desligada do outro ministério. Estou firme com Jesus, né? Eu nunca tive... Às vezes, os problemas da vida tentam nos sufocar. Nós ficamos entristecidos, né? Ou, muitas vezes, embrutecidos. Mas Jesus não permite que você fique longe da presença, porque Ele sente saudade da tua oração, sente saudade de você, e Ele te chama, né? E é isso que Jesus me chamou para aquele lugar, e eu estou feliz. E aonde eu vou morar, construir a minha casa, eu já sei que tem outra congregação lá também, né? Olha só, não estou no lugar certo. Jesus faz tudo certinho, certinho, né? Ele é perfeito em tudo. Ele conhece, né, o nosso deitar e o nosso levantar, os nossos projetos, nossos sonhos. E quando nós colocamos Jesus dentro do nosso sonho, dentro do nosso problema, da nossa situação, Ele faz acontecer, né? Porque Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra em nome de Jesus, que medite, né, na palavra do Senhor, compartilhe. Está triste, adora o Senhor, que Ele é a tua alegria, Ele é a tua força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e te dê uma noite reparadora. Que Deus seja contigo. Por onde você andar, você possa resplandecer a luz do Senhor. Amém?